consultivo ele é bastante precário, porque ele é quase uma ditadura. As comunicações lá ocorrem de modo vertical descendente, ou seja, de cima para baixo, nunca para pedir opinião, somente para comunicar decisões, ou seja, para dar ordens. No autoritário benevolente, o sistema de comunicações é precário. Todavia, ele é relativamente precário. A precariedade não é absoluta. É precária só relativamente. Ou seja, ela tem pontos que merecem elogios. Prevalece ainda, todavia, as comunicações, né, verticais descendentes. Apesar dela não ser totalmente precária, ainda permanece o caráter autoritário. As decisões de comunicação são de cima para baixo. No consultivo, aí a situação da comunicação já melhora um pouco, porque o fluxo ocorre em caráter de sentido descendente e ascendente. O chefe fala, mas o chefe também escuta. E aí já começam a aparecer a valorização das comunicações horizontais, ou seja, eu posso falar, eu posso me comunicar, eu posso passar informação, dividir conhecimento com o meu colega de trabalho. No 4, as comunicações são consideradas vitais para o funcionamento e para a sobrevivência da empresa. Então existe comunicação no 4 em todos os aspectos, no sentido descendente, ascendente, lateral, de todo jeito que você pensar, a comunicação existe e flui num processo normal, porque a empresa depende disso. E o sistema é altamente democrático, então conhecimento e informação é a alma do negócio. Na variável 3, que analisa o relacionamento interpessoal, no sistema 1, a organização informal é vedada e considerada prejudicial. Vedada significa proibida. O que é a organização informal? Boa pergunta, né? A organização informal são organizações, reuniões, acordos, agrupamentos de funcionários que têm várias causas. Uma delas, melhorar o convívio social e fugir do isolamento. E geralmente as empresas não têm controle sobre isso. Então pode acontecer uma organização informal quando os funcionários da empresa se reúnem para fazer um churrasco, quando eles se reúnem numa pizzaria para conversar, ou quando eles se reúnem em torno da mesinha de café para tomar um cafezinho. Isso é a organização informal. Só que no sistema 1, isso é proibido. E a definição de cargos e tarefas é feita de modo que as pessoas se isolem, fiquem confinadas, não tenham contato. No 2, a organização informal é permitida, todavia é incipiente, ou seja, está sempre no começo, mas é considerada uma ameaça. Ela existe, mas o chefe está sempre de olho para ver o que é que acontece naquela reunião. No 3, a empresa incentiva a existência da organização informal e o trabalho em equipe de épocas em épocas ou de modo esporádico, ou seja, não constante. Na 4, existe tanto a organização informal, como se incentiva a todo dia o trabalho em equipe. Existe confiança mútua e envolvimento constante. A última variável desses 4 sistemas é o sistema de punições e recompensas, que avalia exatamente o modo como a empresa recompensa o bom colaborador, o colaborador educado, o colaborador assíduo, o colaborador pontual, entre outras qualidades. Então, como é que a empresa pune e como é que a empresa recompensa? No 1, a ênfase da empresa está nas punições. Prestem bem atenção nisso aqui. A ênfase está nas punições e nas medidas disciplinares. As recompensas são raras. No 2, a ênfase continua, aliás, nas punições. Existem recompensas materiais, mas as sociais, que são aquelas recompensas que mexem com o brilho, com o orgulho da pessoa, elas são raras. No consultivo, olha aqui, a ênfase deixa de ser nas punições e medidas disciplinares e passa para as recompensas materiais. E as punições aqui já começam a ser coisa rara. No 4, a ênfase já muda completamente, ela já está nas recompensas sociais, que são aquelas recompensas que dá ao funcionário o orgulho de dizer, fui promovido, tenho mais valor para a minha empresa, meu chefe hoje
me ver. E, ao invés de punição, existem variadas técnicas de motivação. Através desse quadro, nós procuramos mostrar a relação que existe, segundo Regis Likert, entre causa e efeito, entre sistema, o clima e o comportamento humano. E citamos também aqui, novamente, o livro Clima Organizacional na Administração Pública, lançado no Rio Grande do Norte em 2010, na página 28, onde eles colocam aí toda uma relação entre o comportamento do líder, né, o sistema de administração, o clima organizacional e o comportamento humano, que é explicado assim. O comportamento do líder é uma variável independente. Por que variável independente? Porque ela é causa. Ela não é efeito. O clima organizacional é uma variável interveniente. Ele intervém. Ele gera intervenções no sistema. Ao mesmo tempo, ele é causa e efeito. No 3, estão as variáveis dependentes, porque elas dependem dessa variável aqui. Isso colocado numa linguagem bem simples significa o seguinte: o comportamento do líder ou o sistema influencia o clima organizacional, que é o modo como o funcionário se sente. E esse clima organizacional mexe na motivação do funcionário, mexe no desempenho do funcionário e mexe na satisfação do funcionário. Qual foi a nossa metodologia? Nós usamos as obras de Hidalberto Chiavenato, que é em administração, né, o autor mais consagrado, mais lido, que mais livros eu acredito que já tenha lançado sobre o assunto. Citamos também a obra de Ricardo Luz, que é um expert em clima organizacional. Quem quiser conhecer clima organizacional, leia as obras desse homem, porque eu não conheci ninguém melhor que ele para falar disso. Tem o Stephen Robbins, a Adela Lanzé Pereira de Souza, o Anderson Luiz Rezende Moll, Max Gehrig, que todos, eu creio que a maioria aqui conhece o Max Gehrig, né? Usamos sites da internet, usamos a revista Época, nós usamos relatórios internos de publicação da autarquia, os diários oficiais, a Constituição Federal, entre outras obras. O tipo de pesquisa que nós realizamos foi uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, através de um estudo de caso. Pelo menos a nossa intenção era essa, dar mais atenção para a qualidade da pesquisa do que para os números. O instrumento de coleta de dados que nós usamos foi um questionário. Nós elaboramos um questionário com mais de 86 perguntas, avaliando 16 variáveis. Na verdade, ficaram mais de 86 perguntas, porque nele também eu peço dados pessoais, como o local de trabalho, o tempo dedicado à casa, idade, estado civil, entre outras coisas. Então, arredondando para menos, nós fizemos 86 perguntas e analisamos 16 variáveis. Para mais, nós fizemos aproximadamente aí umas 90 ou 100 perguntas para os funcionários do site. A nossa amostra é de um total de 61 funcionários, né? Esse foi o tamanho da nossa amostra, e de um total de 1.282 funcionários da empresa. Convém dizer, eu vou voltar a esse assunto mais na frente, que esse número nunca corresponde ao número de funcionários ativos, é só o número de pessoas que aparecem na folha de pagamento. A análise de dados que nós fizemos, eu vou explicar o porquê mais na frente. A análise dos dados, nós fizemos a quantificação dos dados e analisamos o mesmo através da comparação da porcentagem em relação ao todo pesquisado, que é um método bem simples em matemática de se analisar. Você pega a porcentagem aí em relação ao todo, não existe cálculos complexos no nosso trabalho, nem dados estatísticos que precisem ser comparados de forma muito complexa, né? E os resultados que a gente esperou no nosso trabalho foi exatamente conseguir descobrir qual dos 4 sistemas é o que predomina no site. E aqui eu quero fazer uma pausa para explicar a palavra predominante. Porque, segundo Regis Likert, eu não poderia deixar de falar nisso. Em uma mesma empresa, os 4 tipos de sistemas podem estar presentes. Então, um departamento da empresa pode ser administrado no sistema 1 e o outro departamento